E aí, galerinha da Química Geral 1, turma de licenciatura, estamos aqui para gravar uma aulinha, né? Uma aula essa que, na verdade, alguma coisa nós já vimos, né, em sala de aula, mas considerando que alguém possa não ter assistido, se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim, então vou repassar essa aula está postada no seu SIGA, né? Então você pode acompanhá-la por lá, se quiser. E é uma aula extremamente importante, que trata aí dos chamados números quânticos, né? Que você lembra o que são esses números quânticos, que são números que servem para dizer onde é que está o elétron dentro do átomo. Lembra que nós falamos, né? É o endereço do elétron dentro do átomo. Beleza? Então, só retomando aí aquilo que nós já tínhamos visto, se de repente eu achar um bichinho estranho aqui na frente da câmera, eu estou aqui cercado de cachorros e gatos. Então aqui vejam, ó, minha gatinha, brabinha, minha pimentinha. Oi! Dá oi pro pessoal. Oi, tudo bem? Essa é a pimenta. Aqui já está chegando um outro bichinho, olha lá, Totói, meu cachorrinho. Aí tem mais uma cachorrinha que está por aí, né, Amora? Oi, Amora, vem? Vem, Amora. Então, vamos gravar aí uma aulinha para dar uma revisada, né, pessoal, nisso tudo que nós já vimos, se é a revisão, obviamente, então já vimos, mas para que a gente possa, né, dar uma relembrada aí naquilo que nós vimos, ok? Então, em cima disso, veja lá, ó, começamos aí com os números quânticos, deixa eu colocar aqui, vai funcionar. Então tá aí, ó, números quânticos. Números que servem para dizer onde é que está o elétron dentro do átomo. Vamos dizer a posição do elétron dentro do átomo. Lembra lá que o primeiro número quântico vai indicar o nível de energia em que o elétron se encontra. Então nós temos 7 níveis, 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada dessas tem um número que representa, que vai de 1 a 7. Né? Lembra lá que nós vimos. Então agora, ao invés de falar nível, ao invés de falar camada, K, L, M, N, O, P, Q, eu vou falar nível, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada nível desses tem um determinado número de elétrons. Ó. Camada K tem 2, L tem 8, 18, 32. Aí repete de trás para frente, ó. 32, 18 e 8. Tudo bem? Esse é o número de elétrons, lembre-se, que nós usamos na prática. Na prática, ou seja, para os 118 elementos conhecidos. Caso surja um outro elemento, lembre-se, nós temos o chamado número de elétrons teórico, que é calculado pela expressão de Heisenberg, 2 da n ao quadrado, onde o n é o número quântico principal. Então, 1 ao quadrado dá 1 vezes 2 dá 2. 2 ao quadrado, 4 vezes 2 dá 8. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32. 5 ao quadrado, 25 vezes 2, 50. Né? E assim sucessivamente, ó, 72, 98, e segue, né? Lembra que nós mostramos. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z, as camadas continuam. Então, esse é o número de elétrons que nós temos na teoria, teoricamente. Esse número vai crescendo sempre. Não usamos isso por quê? Porque não tem necessidade. Né? Com os números da prática, nós fechamos todos os 118 elementos conhecidos. Depois vem o segundo número quântico, que é o número quântico secundário, também chamado azimutal, ou subníveis de energia. E esse número quântico vai indicar, como o nome está dizendo, o subnível de energia em que o elétron se encontra. Então nós temos os subníveis que são, vamos lá, S, P, D e F. Cada subnível desses vai ter um número que eu represento, assim como os níveis, né? Então, subnível S tem L igual a 0, subnível P vai ter L igual a 1, subnível D vai ter L igual a 2, subnível F vai ter L igual a 3. Então, esses são os subníveis possíveis para cada nível. Os subníveis possíveis para cada nível. Ah, então, aí nós temos número de elétrons em cada subnível. 2, 6, 10, 14. Lembra que nós vimos isso. Tem fórmula para calcular isso, não há necessidade, né? É mais fácil nós decorarmos 2, 6, 10, 14 do que a gente usar essa fórmula. Mas, de qualquer maneira, né, tem fórmula também.
Depois vem o terceiro número quântico, chamado número quântico terciário, magnético orbital. Indica a orientação do elétron no espaço, em que região do espaço o elétron se encontra. Lembra que o orbital é a região mais provável de encontrar o elétron. Então, esse número quântico está relacionado com os subníveis. Então, ó, tipos de subníveis que nós conhecemos, SPDF, valores de L. Os valores de L vão 0, 1, 2, 3. Valores de M ou ML, ó, saiu aquele Lzinho lá meio por cima. Vou tentar arrumar aqui. Ó, tá? Valores de M ou ML. Então, ML. Quais são esses valores de M ou ML? Aí os valores de M ou ML vão de menos 1 até mais... vão de menos L até mais L, passando por 0. Então, ó, subnível S vai ser 0, subnível P vai ser 1, menos 1, 0, mais 1. Subnível D vai de menos 2 até mais 2, passando por 0. Subnível F vai de menos 3 até mais 3, passando por 0. Então, vejam que no subnível S nós temos quantos orbitais? Temos um orbital, que é o orbital número 0. Subnível P tem 3 orbitais. Subnível D são 5 orbitais. E subnível F são 7, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, né? E assim por diante. Cada suborbitalzinho desses vai ser representado por um quadradinho. Então, subnível S tem um quadradinho, subnível P tem 3 quadradinhos, menos 1, 0, mais 1, que são os orbitais. Então, não vai dizer que é um quadradinho, é um orbital. Aqui são 3 orbitais. Subnível D são 5 orbitais. Subnível F são 7 orbitais. Vai de menos 3 até mais 3, passando por 0. Tudo bem? Depois nós temos a forma dos orbitais, né? Porque uma coisa é se perguntar qual é a forma do orbital, tu não vai dizer que a forma do orbital é um quadradinho. Né? Quadradinho é a representação gráfica, a forma é outra coisa. Então, a forma do orbital S é esférica. Forma do orbital P, forma de altere, forma de 8, forma de duplo ovoide. Temos os orbitais D, que seriam duplo alter, também não interessa muito, mas essa é a forma. E o orbital F, forma de triplo alter. Então, essas são as formas dos orbitais. Então não esqueça, quando eu represento lá o orbital por um quadradinho, isso não é a forma do orbital, é a representação gráfica do orbital. Orbital P, 3 quadradinhos, isso não é a forma do orbital, é a representação gráfica do orbital. Tá? Então a forma do orbital S é esférico, P, forma de altere, forma de 8, forma de duplo ovoide, como se fosse 2 ovos se encontrando. Ó. Um em cima e um embaixo, um da direita e esquerda, assim vai. Tudo bem? Então esse é o terceiro número quântico. Aí vem o quarto número quântico que indica o quê? O spin, o sentido de rotação do elétron. Então lembre-se que o elétron, além de girar em torno do núcleo, gira também em torno de si mesmo, em torno do próprio eixo. Isso chama rotação, que é o spin. E aí nós temos 2 movimentos de spin, né? Nós temos o spin mais um meio e o spin menos um meio, que seria o sentido horário e anti-horário. Quem é horário, quem é anti-horário, isso não importa, pessoal. Um é horário, o outro é anti-horário. O que interessa, um é menos um meio, outro é mais um meio. Então, no sentido de rotação, né, isso não vai interessar. Agora, interessa quando eu represento isso dentro de um orbital. Ó. Nós representamos os elétrons para os flechinhas, ó. E aqui nós vamos convencionar que spin para cima é menos um meio e spin para baixo é mais um meio. Pode mudar? Pode, mas aí eu vou ter que dizer dentro da questão que eu mudei. Caso contrário, por uma questão de vício de uso, a gente considera para cima é menos um meio e para baixo é mais um meio. Tudo bem? Agora vem, como é que eu coloco os elétrons dentro dos orbitais? Né? Então, para nós colocarmos os elétrons dentro dos orbitais, nós usamos o princípio de Pauli, que diz que dentro de um orbital cabe no máximo 2 elétrons, e se tiver 2, tem que ter spins contrários. Que é a mesma coisa que dizer que não pode 2 elétrons apresentarem o mesmo conjunto dos 4 números quânticos. Então, o que significa? Se você pegar aí o orbital S, dentro do subnível S, nós temos o orbital S, que tem um quadradinho. Eu vou colocar aí dentro 2 elétrons. Ó. Então, esse é o subnível 3S. É o subnível S do nível 3. Ali dentro tem 2 eletrinhos.
Aí eu vou representar assim, um para cima e um para baixo. E é isso que diz Pauli. Dentro de um mesmo orbital, ele não pode ter o mesmo conjunto dos 4 números quânticos. Se um é para cima, o outro tem que ser para baixo. Agora, olha o significado disso. Ó. Se eu considerar esses 2 elétrons, que eu estou colocando agora em separado aqui, se eu for determinar os seus 4 números quânticos, ó, qual é o nível desse primeiro elétron? Nível número 3, ó, ele está no nível 3. Qual é o nível do segundo elétron? Também nível número 3. Subnível S, e o subnível S tem L igual a 0. Subnível do segundo elétron, S, que também tem L igual a 0. Orbital é o número da casinha. Número do quadradinho. Qual é o número do orbital S? 0. Qual é o número do outro orbital? S. Ambos estão no mesmo nível, estão no mesmo subnível e estão no mesmo orbital, mas não pode ter o mesmo spin. Pelo menos um dos 4 números quânticos tem que ser diferente. Então, se esse é menos 1/2, olha a gatinha passando lá atrás, ó. Se esse é, oi Pimentinha, olha lá Pimentinha, tudo bem? Se esse é menos 1/2, esse aqui vai ser mais 1/2. Pelo menos um dos números vai ter que ser diferente. É isso que diz o diagrama de Linus Pauling. Tudo bem? Pimentinha? Oi, Pimentinha. Dá oi pro pessoal. Diz assim, oi pessoal, tudo bem? Ó, Pimentinha, tá bom, tá tímido, né? Então esse é o princípio de Pauli. Agora, junto com o princípio de Pauli, eu tenho que saber usar a regra de Hund. E a regra de Hund diz o quê? Quando eu coloco os elétrons dentro dos orbitais, primeiro eu coloco todos eles com o mesmo spin, para depois colocar com o spin contrário. É chamada regra da máxima multiplicidade. Ó. Então, se eu for colocar os elétrons dentro do subnível 3p, lembra que o 3p tem 3 orbitais. O S é 1, o P é 3, assim vai, lembra lá. Então, nós vamos ter aí 3 orbitais. Eu vou colocar aí dentro 4 elétrons. Como é que eu coloco? Olha lá, presta atenção. 1, 2. É assim? Não é, né? A regra de Hund diz que quando se coloca elétrons nos orbitais, primeiro todos com o mesmo spin, para depois começar a colocar com o spin para baixo. Então, primeiro 3 para cima e o quarto é para baixo. Tudo bem? Subnível 4D, ó. Subnível D são 5 orbitais. Eu vou colocar aí dentro 3 elétrons, todos com o mesmo spin. Subnível F são 7 orbitais. Eu vou colocar aí dentro quanto? 11 elétrons. Então, como é que eu vou colocar? Primeiro, todos com spin para cima, para depois começar a colocar com spin para baixo. Então, 7 para cima, 4 para baixo. Tranquilo? Então, essa é a regra de Hund, que se associa ao princípio de Pauli. Ó. Então, cuidado. Para Pauli, dentro de um mesmo orbital, cabe no máximo... Desculpa, errei. Dentro de um mesmo orbital, cabe no máximo 2, não errei não, e tem que ter spins contrários. Que é a mesma coisa que dizer que não pode 2 elétrons de um mesmo orbital ter o mesmo conjunto dos 4 números quânticos. Para Hund, primeiro um em cada orbital, para depois colocar os demais elétrons. Beleza? Sabendo disso, aí nós vamos para o diagrama de Linus Pauling, né, gente? Que eu não preciso dizer o quanto que ele é importante. Ó. Tem que saber construir o diagrama de Linus Pauling. Então, são 7 camadas. Cada camada tem seus respectivos números de elétrons. Cada camada tem os seus números quânticos. E aí o número que representa aí, número quântico principal, os seus respectivos números de elétrons. Tudo bem? Aí eu vou colocar. A camada K tem 2 elétrons. Se tem 2 elétrons, quais são os subníveis? Subnível 1s2, 2 elétrons. Camada L tem 8, então tem o S e tem o P, ó. 2 com 6 são... Lembra lá? 2 com 6 são 8. 18 elétrons, tem S2, P6, D10, ó. Então 2 com 6 são 8, com 10 são 18. 32, 2 com 6, 8, com 10, 18, com 14, 32, e assim vai, até fechando. Então, esses são os subníveis possíveis para cada nível, dentro daquilo que nós conhecemos na prática.
E aí a gente tem que traçar as linhas indicando a ordem de energia, que é chamado diagrama das diagonais. Eu falei em sala para vocês, eu começo por baixo, que é mais fácil. E tu pega em diagonal 3 lá embaixo, e aí vai traçando diagonais paralelas à primeira. E aí você vai ter quais são os subníveis possíveis para cada nível. Tudo bem? Desculpe estar movimentando aí, mas né, você não vai ficar tonto com isso. Então, olha lá. Primeiro subnível, menos energético de todos. 1S2. Vai seguindo. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. E vai fazendo na ordem crescente de energia nos subníveis. Não esqueça. Ordem crescente de energia nos subníveis. Essa é a forma que você tem para fazer essa distribuição. Aí vem a distribuição dos elétrons dos átomos, né? Então começamos lembra com hidrogênio, meu Deus, altos graus de dificuldade, 1s1. Aí vem boro, 5 elétrons, 1s2, 2s2, até aqui são 4, falta 1, 2p1, 5. Potássio, 19, segue o diagrama, 1s2, 4s1, 19. Aí vem ferro, 1s2, 3d6, completa 26. Aí vem promésio, meu Deus, 61 elétrons. Eu vou distribuir promésio, 1s2 até 61, vai distribuindo, seguindo a ordem crescente de energia nos subníveis. Nos subníveis. Se é ordem crescente de energia nos subníveis, é óbvio, então, pessoal, que o último na distribuição é o mais energético. Mas o que é o mais energético? O subnível mais energético. Agora, não necessariamente o subnível mais energético vai ser o mais externo. E por que não? Então, não. Primeiro caso, sem problema. O mais energético é o mais externo. Segundo caso, de mesma forma. Terceiro caso, tal qual. O mais energético é o mais externo, não tem ninguém maior que o 4. Mas aqui já dá problema, olha por quê. Porque o mais energético não está no último nível, que é o nível número 4. O mais energético está no penúltimo nível, que é o nível número 3. Então, o mais externo é nível 4. Então, o subnível mais externo é o subnível 4S2. O subnível mais energético é o subnível 3D. Então, você tem a ordem crescente de energia nos subníveis, não em camadas, né? Você tem a ordem crescente em subnível. Se você quiser colocar em camadas, aí você coloca, hidrogênio tem uma camada, boro tem 2 camadas, camada 1, camada 2. Potássio tem 4 camadas, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Agora olha o ferro, camada 1, que é 1s2, camada 2, que é o 2, camada 3, que é o 3, agora olha o 3, onde é que tu tem o 3? Tem 3 lá, até o 3d6, aí a camada 4, que é o 4s2. Então a mais externa é a camada 4. Subnível mais energético, 3d6. Subnível mais externo, 4s2. Agora, se perguntasse qual é o nível mais energético? Nível, pessoal, não se usa a letrinha junto. Nível mais energético é sempre o nível mais externo. Então, o nível mais energético é o nível número 4. Esse é o nível mais energético. Nível 4. Então, não diz nível 4S. Porque 4S não é nível, 4S é subnível. Tudo bem? Depois vem promésio, faz distribuição por promésio, coloca nos níveis, colocando nos níveis. Qual é o último nível? Nível número 6. Onde é que está o subnível mais energético, que é o 4F? Não está no último. O subnível mais energético está aqui, no antepenúltimo nível de energia. Então, esse é o mais energético, porém ele não é o mais externo. O mais externo é o nível 6. Então, o subnível mais externo é o subnível 6S. Subnível mais externo é o 6S.
Subnível mais energético é sempre o último na distribuição, é o 4F. Então são coisas que a gente não pode confundir quando vai fazer distribuição eletrônica. Tudo bem? Esses níveis, que são os mais externos, que são os últimos, não os mais energéticos, os mais externos são chamados de nível ou camada de valência. Então, a camada de valência do hidrogênio, camada 1, que é a mais externa, do boro, a camada 2, do potássio, a camada 4, do ferro, também a camada 4, a camada de valência. Camada de valência do promécio, a camada 6, sexto nível. Então, camada de valência é a camada mais externa. E valência, a gente indica ligação. Então, a camada de valência é a camada onde acontecem as ligações. Então, quando um átomo faz ligação química, perde elétron, ganha elétron, compartilha elétrons, vai compartilhar, perder, ganhar onde? Na camada de valência, que é a mais externa. Então, o sódio tem 11 elétrons. Agora, se eu formasse o sódio mais 1, o que aconteceu? Perdeu 1. Onde é que ele vai perder? Da mais externa, que é a camada número 3. Então, ele não tem a camada 3. Nesse caso, se você tivesse tirado esse elétron antes ou depois, não ia fazer diferença. Mas, esse caso faria. Então, o ferro tem 26 elétrons, distribui 26. Aí aconteceu ferro mais 2. O que aconteceu com o ferro? Perdeu 2. Quantos ele tinha? Tinha 26. Quantos ele tem? 24, porque ele perdeu 2. Quantos eu vou distribuir? 26. Eu não tiro elétrons sem antes fazer distribuição. Por quê? Porque um átomo perde elétrons da sua camada de valência, da mais externa. E quem é a mais externa do ferro mais 2? Qual é a mais externa do ferro? Desculpe. É a camada número 4. Então, se o ferro perdeu 2, ele não perde do 3D. Então, se você tirar os elétrons antes, você vai errar. Porque você tem que primeiro ver qual é a mais externa. Distribuiu. Qual é a mais externa? 4S2. Então, ele vai perder o 4S2. No sódio não deu problema. Por que não deu problema? Porque a mais externa é também a mais energética. Só que aqui não. A mais externa não é o subnível mais energético. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Ferro 3. O que aconteceu com o ferro? Perdeu 3. Tinha quantos? 26. Quantos eu vou distribuir? 26. 26. Eu não vou distribuir 23. Não vou tirar antes. Primeiro distribui como se não tivesse perdido. Agora pode tirar. De onde é que ele perde? Do mais externo. Então, perde 2 do 4S, perde 1 do 3D, que passou a ser o mais externo. Tranquilo? Então, sempre que você tiver um íon positivo, tá? Negativo não é problema. Se o íon for negativo, pode dar elétron para ele e fazer distribuição que vai dar certo. Tá? Esse é um exercício que nós já fizemos em sala, tá? Que você pode fazer aí.